Esse relato é a história de uma vila mal assombrada, um mistério que precisa ser desvendado. Meu nome é Rafael e preciso compartilhar algo que aconteceu comigo aos 12 anos. Eu morava em uma vila antiga, composta por 9 casas dispostas em torno de um pátio central. O proprietário da vila alugava as casas, e não era raro que algumas delas ficassem vazias por meses a fio. Essas casas, construídas na década de 70, tinham um ar de abandono que só fazia aumentar o mistério que as cercava. Era o ano de 2001, e o que aconteceu naquele inverno mudou minha vida para sempre. Lembro-me claramente das noites frias de inverno, quando as sombras das árvores dançavam nas paredes dos corredores mal iluminados. A vila, com sua arquitetura desgastada pelo tempo, tinha uma atmosfera misteriosa que me fascinava e assustava ao mesmo tempo. Eu gostava de explorar os cantos escuros e ouvir as histórias dos vizinhos mais velhos, que sempre tinham algo assustador para contar sobre os antigos moradores. Foi em uma dessas casas vazias que tudo começou. A casa número 5, que ficava no final do pátio, estava desocupada há meses. Durante o dia, eu e meus amigos brincávamos perto dela, desafiando uns aos outros a entrar e espiar pelas janelas sujas. Mas à noite, aquela casa parecia ganhar vida própria, e evitávamos até passar perto dela. Uma noite, enquanto eu estava no meu quarto tentando dormir, ouvi um barulho estranho vindo do pátio. Era um som baixo e contínuo, como se alguém estivesse sussurrando meu nome. Rafael, Rafael. Enchi-me de coragem e fui até a janela. O pátio estava vazio, mas a porta da casa número 5 estava entreaberta. Meu coração disparou. Olhei fixamente para a porta, sentindo um calafrio subir pela espinha. Foi então que no vão da porta semiaberta, percebi algo que me gelou o sangue. Um rosto, sem definição, parecia me observar. Não conseguia distinguir detalhes, mas os contornos sombrios daquele rosto eram inconfundíveis. Congelado de medo, fiquei paralisado, incapaz de desviar o olhar. Aquela figura, ou o que quer que fosse, manteve-se imóvel, observando-me por um tempo que pareceu uma eternidade. Finalmente reuni forças para fechar a cortina com um movimento brusco e me joguei na cama, tremendo. Naquela noite mal consegui dormir. A visão daquele rosto me assombrava toda vez que eu fechava os olhos. O que havia na casa número 5? E por que parecia estar me chamando? As perguntas rodavam na minha mente, sem respostas, deixando-me cada vez mais inquieto. A partir daquele dia, algo mudou em mim. A curiosidade e o medo travaram uma batalha constante no meu peito, e eu sabia que, cedo ou tarde, teria que descobrir a verdade por trás daquela aparição. No dia seguinte, após retornar da escola, fui à casa de Carlos, um amigo de infância que também morava na vila. Contei a ele sobre o que tinha visto na noite anterior. Parecia um homem, disse, ainda tentando processar a experiência. Será que alguém invadiu para dormir? Carlos, sempre destemido, olhou para mim com um brilho nos olhos. Não sei de nada, mas vamos lá ver, disse ele prontamente. Mas não tenho certeza se era um homem, continuei, hesitante. Tava estranho demais, sabe? Era meio assustador, tipo uma assombração, mas estava escuro demais para ter certeza. Além disso, tive a impressão de ouvir alguém me chamando de lá. Carlos riu, tentando me tranquilizar. Provavelmente era alguém tentando te assustar. Na rua onde minha vila ficava, havia alguns meninos mais velhos que frequentemente aprontavam por lá. Eles me conheciam e a teoria de Carlos fazia sentido. Até aquela conversa, eu estava quase convencido de que tinha sido uma brincadeira de mau gosto. Ainda assim, algo dentro de mim não estava completamente convencido. A sensação estranha e o sussurro do meu nome me perturbavam demais para ignorar. Decidimos investigar mais de perto, mas só faríamos isso quando a luz do dia nos desse alguma coragem. Nos dias seguintes, Carlos e eu observamos a casa número 5 à distância. Não vimos nenhum movimento ou sinal de que alguém estivesse ali. No entanto, a sensação de ser observado não me deixava. Até que uma tarde, algo inusitado aconteceu. Estávamos jogando bola no pátio quando a bola, após um chute mais forte, foi parar bem na porta da casa número 5. Carlos correu para pegá-la e eu o segui, meio relutante. Quando chegamos perto da porta, algo nos fez parar. A porta estava ligeiramente mais aberta do que antes, como se alguém a tivesse mexido.
Um calafrio percorreu minha espinha, mas Carlos, sem hesitar, pegou a bola e deu uma espiada rápida dentro da casa. Está tudo escuro lá dentro, disse ele, virando-se para mim com um sorriso desafiador. Vamos entrar para ver se tem alguma coisa na casa? Meu coração batia acelerado. A curiosidade e o medo se misturavam em igual medida. Eu sabia que não conseguiria ignorar aquilo para sempre. Respirei fundo e, com um aceno de cabeça, concordei. Carlos empurrou a porta e, juntos, entramos na casa número 5, sem saber o que nos aguardava no interior escuro e silencioso. Mas lá dentro não havia nada além de poeira e cheiro de mofo. Alguns móveis velhos, abandonados pelo antigo morador, estavam espalhados pelos cômodos. A casa estava completamente vazia. Saímos e fechamos a porta, ainda tentando processar o que sentíamos. Sentados no pátio da vila, uma brisa fria passou por nós. Eram cerca de 17h30 e as folhas das árvores caíam devido ao inverno. O silêncio era quebrado apenas pelo som das folhas secas sendo sopradas pelo vento. Foi nesse momento que Carlos desabafou. Assim que saímos da casa, vi algo preto no canto da sala, disse ele, a voz trêmula, como se fosse um homem agachado. Foi de relance, mas estava nítido. Porém, quando olhei novamente, não tinha nada. Não disse nada na hora. Um calafrio percorreu minha espinha. Carlos era conhecido por sua coragem, e vê-lo assustado fez com que meu próprio medo aumentasse. Antes que pudéssemos discutir mais, encontramos o seu Paulo, um dos moradores mais antigos da vila. Seu Paulo, com sua aparência simples e jeito tranquilo, sabia de muitas histórias sobre a vila. Não sei dizer há quanto tempo ele morava ali, mas era certamente há muitos anos. Decidi perguntar para ele sobre a vila, tentando soar despreocupado. Seu Paulo, o senhor acha que essa vila é assombrada? Falei, meio que na brincadeira. Ele me olhou nos olhos e, com uma seriedade que eu não esperava, respondeu: sim. A resposta dele foi tão direta e sem hesitação que fiquei sem palavras por um momento. O vento pareceu ficar mais frio e o silêncio ao nosso redor tornou-se ainda mais pesado. Eu e Carlos nos entreolhamos sem saber o que dizer. O que será que seu Paulo sabia sobre aquela vila? Que segredos se escondiam nas histórias que ele tinha para contar? Eu olhei para seu Paulo, tentando reunir coragem para fazer a pergunta que já estava na ponta da minha língua. Seu Paulo, me conte o que o senhor sabe sobre a vila e sobre a casa número 5. Ele respirou fundo e olhou para o horizonte, como se estivesse revisitando memórias antigas. Após um longo silêncio, ele começou a falar. Essa vila tem muitas histórias, Rafael, mas a da casa número 5 é uma das mais sombrias. Há muitos anos, nos anos 80, morava lá um homem chamado Ernesto. Ele era um sujeito recluso, não falava com ninguém e raramente saía de casa. Dizem que ele tinha problemas mentais e que com o tempo foi se tornando cada vez mais perturbado. Seu Paulo fez uma pausa e eu e Carlos estávamos completamente atentos, mal respirando. Ernesto começou a dizer que ouvia vozes, continuou ele. Vozes que o chamavam, que sussurravam seu nome à noite. As pessoas achavam que ele estava ficando louco, mas ele estava convencido de que as vozes eram reais. Um dia, ele simplesmente desapareceu. Não deixou vestígios, não houve despedida. A casa foi encontrada trancada por dentro, mas ninguém conseguiu encontrar Ernesto. Entre as crianças da vila na época, havia rumores de que ele tinha sido levado pelas vozes que tanto o atormentavam. Eu e Carlos trocamos olhares inquietos. As palavras de seu Paulo estavam começando a fazer sentido em relação ao que eu havia experimentado na noite anterior. Depois do desaparecimento de Ernesto, muitas pessoas que se mudaram para a casa número 5 relataram coisas estranhas, continuou seu Paulo. Sussurros, sombras. Dizem que o espírito de Ernesto nunca deixou a casa, que ele ainda está lá, preso entre nosso mundo e o outro, tentando desesperadamente se comunicar. Um arrepio percorreu minha espinha. A história de seu Paulo explicava os sussurros que eu tinha ouvido e o vulto que vi. Ernesto, ou o que restou dele, estava tentando me alcançar. Então, Rafael, disse seu Paulo, me olhando fixamente, os sussurros que você ouviu e o vulto que viu podem muito bem ser Ernesto. Ele deve estar tentando dizer algo, talvez buscando ajuda para finalmente encontrar paz. Eu e Carlos ficamos em silêncio, processando tudo aquilo. Naquela noite, voltei para casa com uma sensação de inquietação, mas também com uma estranha determinação. Sabia que Ernesto estava tentando se comunicar,
e que de alguma forma eu precisava ajudá-lo, mas estava com medo. Alguns dias depois, tive a impressão de escutar novamente meu nome algumas vezes, durante a noite. Em uma dessa noite, olhei para a janela e não vi nada. De vez em quando, eu me ajoelhava ao lado da cama e fazia algumas rezas pela alma de Ernesto. E nos dias em que passava em frente à casa número 5 à noite, tinha a impressão de ver vultos entre as janelas sujas. E assim, com o passar do tempo e aos poucos, os sussurros e os vultos foram diminuindo, até que finalmente cessaram. A vila recuperou sua calma habitual e a casa número 5, embora ainda evitada por muitos, parecia ter perdido parte de seu peso sombrio. Nunca mais vi o vulto e os sussurros nunca mais voltaram. Talvez Ernesto tenha finalmente encontrado a paz que tanto buscava. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo dos contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.